para nós darmos início. Ok, pessoal, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos estar aí com o tema Objetivo da Encarnação, né? A Ana Maria vai trazer para nós o esclarecimento, o estudo da noite. E é com ela agora, vou já passar para ela, né, para que ela dê o início para nós aí. Com você, Ana. Ok. Vocês me ouvem direitinho? Bom, tá Estão me tranquilo, viu? ouvindo, né? Tranquilo. Então vamos lá. Sim. O nosso tema ele é bem gostoso de trabalhar. A gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo da encarnação. E a ideia do estudo é trazer algumas informações que estão dentro da doutrina espírita e também do Evangelho para somar aquele conhecimento que cada um já carrega para fortalecer o nosso entendimento a respeito desse tema. No início, a gente estava conversando que é tão amplo falar de encarnação, a doutrina espírita aborda de uma maneira tão completa e nos traz tantas informações que são úteis para o nosso dia a dia, que quanto mais estudos acerca do tema nós tivermos, quanto mais a gente fortalecer essa verdade, melhor o nosso comportamento diante da vida, porque nós vamos perceber que as encarnações futuras são muitas vezes decididas pelo que somos e fazemos nessa existência agora. Porque interrompendo, por exemplo, um ciclo vicioso, né, de, de ações, estamos determinando, então, que vidas futuras serão mais tranquilas. E a gente vai ver tudo isso no estudo de hoje. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. As referências do que a gente está falando vai sempre aparecer no rodapé, então fiquem à vontade para anotar, perguntem no final, deixe perguntas se não der tempo de responder, por exemplo. No final a gente volta durante a semana, a gente responde, então não fiquem com dúvidas. Apesar que o tema, ele pode ser, né, parte um, parte 2, parte 1500, a gente não consegue esgotar o tema. Então vamos lá. A nossa referência principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o item 25, ele nos fala sobre a necessidade da encarnação. Então nós vamos começar com essa referência principal e vamos inserir outros elementos para melhor compreensão. O interessante desse item 25 é que ele inicia com uma pergunta, e ele diz assim: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aqui é uma boa meditação. Será que a encarnação é um castigo? Se é castigo, só os culpados então devem sofrê-la, e por isso eu estou aqui, eu sou um culpado? Então abre muitas outras perguntas. E a doutrina nos responde que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material. Então, eu, um ser espiritual, cumprindo uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Quer dizer que na obra da criação há uma parte que, para o nosso melhoramento e aperfeiçoamento, Deus nos entrega para que a gente execute. É a esses espíritos, a cada um de nós, necessária a bem deles, a nosso bem, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Aqui é muito interessante, porque nós fazemos esse exercício, amando de Deus, para o nosso próprio desenvolvimento. Porque seria muito fácil Deus criar todo mundo perfeito, sem essa necessidade, né, da encarnação, por exemplo. Mas Ele nos dá a oportunidade de participar da obra da criação. Como ali o seu co-criador, né, auxiliando, apesar dele não precisar, nós precisamos desse processo de aprendizado. E eu vou trazer, na sequência, uma história para que vocês entendam a inteligência e a sutileza da inteligência de Deus em permitir que nós participemos da execução dos seus desígnios. E essa história, eu coloquei aqui a sementinha, porque a encarnação ela é justamente uma sementinha que é plantada e nós vamos cuidando para que ela floresça. E a gente vai entender isso ao longo do estudo. Deixa eu só mexer aqui. Diminuir a minha tela. Isso. Aí a gente vai perceber
que como é perfeito Deus permitir a nossa participação. E a história, ela está contada pelo Emmanuel, lá no livro da Esperança, na lição 20. E essa lição diz assim: imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar, retirar um filho querido de toda relação com os reveses, as dificuldades do mundo. E aí é como se ele estivesse dizendo que um super pai, uma super mãe, colocasse seu filho ali numa bolha para que ele não sofra as dificuldades que o mundo oferece. Semelhante rebento, esse filho, de tal devoção afetiva, né, de seus pais, seria mantido em sistema de exceção. Apesar de estar inserido no mundo, ele estaria de alguma forma separado das vivências naturais da vida. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, olha que interessante, para evitar o que é inevitável, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase do berço. E posto a cavaleiro, quer dizer, colocado em uma posição mais elevada, para fugir, né, desses perigos e das vicissitudes que são as alternâncias da vida, mal terminada a infância, esse filho encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, ou seja, inquestionável, onde somente prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-lo de mimos. Olha que interessante, um pai, para super proteger o seu filho, o criaria como se em uma redoma, como se numa estufa, protegido inclusive de acidentes climáticos que são naturais. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros, ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Então esse pai cria um filho para ele não sofrer nenhum tipo de interferência lá de fora. E julgava que todos os demais eram inferiores a ele. E aí a gente percebe uma super proteção em relação a esse filho. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Então ele só conheceria aquilo que os pais autorizassem. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar, para não encarar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Então, as imagens, a gente percebe que o pai, esse pai da história, ele super protege o filho, colocando ele numa bolha, não permitindo que ele vivencie a própria existência. Candura inviolável e ignorância completa, desconhecimento total dos acontecimentos, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E aí a gente entende que esse compulsoriamente é a morte física que chega e retira esse ente da família. E tangido e tocado pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. E aqui a gente percebe que durante um certo tempo, o pai fez esse trabalho de super proteger o filho, mas chega um momento que esse pai tem que retornar ao plano espiritual, e o filho fica. E aí o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum, porque não tem mais aquela redoma para te proteger. E o homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma. Então a gente percebe que é um processo muito difícil, sem aquela bolha que o protege, para que se lhe recuperasse o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia, que é loucura e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Olha que interessante. Quando a gente super protege algo ou alguém, ao invés de criar, né, aquele filho, por exemplo, para resolver os problemas que a vida normalmente nos oferece, ele super protegeu.
Em determinado momento, esse pai retorna ao plano espiritual e o filho se vê enxergando agora a loucura que foi esse tipo de cuidados. E aí a gente percebe que a gente quer proteger o filho, mas será que esse excesso de cuidado é bom? E aí o Emmanuel completa dizendo que a imagem, essa história, ela ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica. Quer dizer que não é só na Terra que se há encarnação e reencarnação, mas nos mundos inumeráveis, de maneira a que se lhe apurem as qualidades. Então, a necessidade da encarnação e reencarnação é para apurar as nossas qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Porque à medida que os acontecimentos vão surgindo e nós vamos colhendo os frutos daquilo que fazemos, a nossa mente vai mudando, vai apurando as nossas qualidades e a responsabilidade também surge. E aí a gente percebe que encarnação e reencarnação é um processo de cuidado para que aquela sementinha que somos nós, né, cada virtude que Deus nos oferece ali, para que ela dê frutos. E não só frutos de amor, como muitas vezes a gente pensa, mas a sabedoria, as duas asas, né, que é o amor e a razão, ali o conhecimento, que abre a nossa mente para compreender o que é certo e errado, e então passamos a desenvolver esse amor em qualquer lugar, em qualquer situação que estejamos. Então, essa tela, essa história inicial já nos mostra a necessidade da encarnação como o fim de apurar as nossas qualidades e instituir uma responsabilidade para o ser que encarna, para o espírito de forma geral. E aí, voltando, né, ao objetivo da encarnação no sentido, usando a referência que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade continua dizendo que, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os filhos. Então, ele não vai superproteger como o pai da história um filho para que ele não colha os frutos da própria existência. Assim é que Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, quando a gente pensa no homem primitivo, no atual, e a gente pensa no Cristo, o ser mais puro que nos foi oferecido como referência, a gente percebe que para todos eles, para o primitivo, para o homem atual e para o Cristo, que atingiu a condição de Cristo, né, de Jesus como Cristo, partida, mesmo ponto, aptidão, a mesma, que iniciamos a nossa jornada sem nenhum conhecimento, obrigações a cumprir, todos, sem exceção, tem, e liberdade de proceder, que vai sendo ampliada à medida que a gente adquire mais conhecimento também. E aqui, qualquer privilégio seria uma preferência ou uma injustiça. Por isso que muitas vezes as pessoas acreditam que o Cristo foi criado já perfeito. Há dentro do meio espírita essa informação, mas ela contraria exatamente o que está aqui no Evangelho. Se Deus criou Jesus já perfeito, sem ter que passar pelas vicissitudes e ter o trabalho de se elaborar, então Deus está sendo injusto com cada um de nós, porque estamos aqui lutando para adquirir conhecimento. Estamos espiando os nossos erros. Aqui afirma claramente, assim é que Deus estabeleceu para todos nós, todos os filhos, os espíritos criados por Ele, mesmo ponto de partida, mesma aptidão, mesmas obrigações a cumprir e mesma liberdade de proceder. A diferença é que cada um faz com essa liberdade, por exemplo, a gente trabalha com ela de uma maneira diferente uns dos outros, porque somos diferentes uns dos outros. Por isso, no início foi dito, a ideia do estudo hoje é a gente pegar essa informação, somar com o que já sabemos e, a partir dali, continuar a nossa evolução. E aí, essa referência do Evangelho de João é muito importante para a gente entender por que Jesus já nos foi oferecido como um ser puro. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, eu também trabalho. Quer dizer que o tempo inteiro chegam espíritos novos, ao nosso lado tem aqueles que nasceram depois de nós, e a gente olha para o lado e eles têm atitudes às vezes grosseiras ainda, por quê? Porque são mais jovens, não aprendeu o que já sabemos. Por isso, a ideia de que todos
temos o mesmo ponto de partida, mas precisamos compreender que, por exemplo, Cristo, que já é evoluído espiritualmente, né, a soma ali das virtudes, a soma do conhecimento, traz, né, entrega a ele essa evolução, ele se apresenta com essa evolução, é porque ele foi criado por Deus muito antes de nós. Por isso já carrega essa experiência, esse conhecimento e volta a nos auxiliar para que possamos adquirir também. Ainda, né, dentro dessa questão do objetivo da encarnação dos espíritos, a questão 132 é exatamente essa. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é que Deus lhes impõe, estabelece ao espírito a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, através da encarnação, o espírito vai ali exercitando o conhecimento que ele vai adquirindo. Só que para uns é expiação, para outros é uma missão que ele desenvolve. Mas, para alcançarem essa perfeição, que é, né, nosso objetivo, tem que sofrer todas as vicissitudes, as alternâncias da existência corporal. E o que seria, então, essa alternância? É porque nisso é que está a expiação. Então, o que seria a alternância? Ora nascer no corpo masculino, ora nascer no corpo feminino. Porque a gente precisa adquirir e compreender tanto as dificuldades como as glórias de estar num corpo físico masculino e feminino. Nascer, ora numa condição rica, ora numa condição pobre, para a gente experimentar esses dois lados, né, por exemplo, financeiro, né, para a gente aprender a administrar os bens, para a gente, quando está ali sem nenhum recurso, aprender a lidar com isso, ou quando tem recurso, aprender a ser um dispensador inteligente do Cristo, são alternâncias. Ora, a gente está super saudável, ora a doença nos alcança, são alternâncias que Deus nos permite vivenciar para que a gente possa aprender, dentro de cada situação dessa, a obter ali conhecimentos, virtudes e tirar daquela situação a melhor informação possível. O mesmo, por exemplo, como alternância, ora eu sou empregado, ora eu venho na condição de empregador, tendo muito sobre minha responsabilidade. Então, cada alternância, cada vicissitude que a existência oferece, tem uma finalidade útil, que é nos fazer, dentro do conhecimento que cada modalidade dessa, e são inúmeras, nos oferece, a gente possa ir se aperfeiçoando. Todos, né, na continuação, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Lembra, partindo, né, tendo o mesmo ponto de partida, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer a uns sem fadiga e trabalho, conseguintemente sem mérito. Então, entregar Jesus, já ali, criá-lo puro, perfeito, qual mérito ele teria, então, dentro dessa perfeição que ele apresentasse? Então, hoje, com esses conhecimentos da doutrina, nós sabemos que se ele é o Cristo, se ele tem essa evolução perfeita, é porque ele caminhou e a conquistou, assim como nós também vamos alcançar algum dia. E aí eu trouxe essa imagem que representa a justiça, né, o símbolo do direito aqui na Terra. Então, ela é interessante porque ela está vendada, porque Deus não precisa ver o que eu fiz. O que ele vai fazer é colocar na balança, de um lado, todo o conhecimento que eu já tenho, e do outro, a forma como eu estou agindo. E isso é que vai pesar, é isso que ele vai analisar e vai agravar a minha condição, ou ela vai atenuar aquele fato, aquele acontecimento que possa ter dado origem. Então, essa balança aqui dentro da doutrina espírita, no exemplo de agora, é para representar que, de um lado, eu tenho tudo que eu já sei, e do outro, eu tenho o que eu faço com esse conhecimento. Se eu ignoro o meu saber e continuo ali no erro, então tem um peso muito maior o erro que eu cometo. Agora, se eu não sabia, se eu não tenho conhecimento, então tem esse atenuante. Olha, ela errou, mas ela não sabia, ainda assim a justiça divina me alcança e me coloca em condições de adquirir conhecimento para consertar aquele erro, caso eu tenha causado. E nós causamos. E durante um tempo, devido à nossa liberdade, nós andamos fazendo coisas que muitas vezes são reprováveis. Mas a encarnação, para todos os espíritos, e aí eu acrescento sem exceção, é apenas um estado transitório, é passageiro.
Então, se eu guardo essa ideia que esse momento, nossa, minha encarnação tem sido tão difícil, a vida está tão dura, tá tão... E eu lembrar que é passageiro, que tem uma mensagem ali para eu aprender, e depois que eu aprender, passa, tudo fica mais simples. É uma tarefa que Deus lhes impõe, estabelece ao espírito quando ele inicia a vida. E aí eu pus a imagem do homem primitivo, porque a primeira encarnação do espírito, depois que ele é criado, é nos mundos primitivos. Ele é o primeiro corpo que ele ganha, são nesses mundos primitivos. E a primeira experiência do uso que eles farão do seu livre-arbítrio. Porque à medida que a gente vai angariando recursos intelectuais, e como consequência do intelectual, um recurso moral, a gente consegue, então, ganhar mais liberdade. Então, o ensaio para essa liberdade é a imposição que Deus faz. Assim como nós fazemos com as nossas crianças, quando elas atingem aquela idade de escola, o pai não chega para ela, com uma criança, agora a idade é 4 anos, né? 4, 5, 6 anos, filhinho, você quer estudar? Você quer ir para a escolinha? Quando a gente fala isso, a gente fala como um diálogo, né? Mas há uma imposição. A própria lei humana diz que crianças entre 4 e 17 anos precisam estar matriculadas na escola. Então, para levá-la para o prézinho, chegou a idade, os pais fazem, assim Deus também. Ele impõe, ele estabelece para esse espírito que está iniciando ali a sua existência, essa primeira experiência de que ele vai fazer quando ele tiver plena consciência e liberdade de agir. E aí, para a gente entender até essa questão de que Deus impõe no início da nossa existência, depois a gente passa a desejar a encarnação, eu trouxe um trechinho do livro Chico Xavier Pede Licença. Ele é ditado por autores diversos, mas eu peguei essa lição, essa lição, capítulo 19, que fala sobre desencarnações coletivas. Se vocês tiverem uma oportunidade, vocês leiam. Lá o Emmanuel fala algo muito interessante. Ele diz assim: e o homem, filho de Deus, crescendo em amor, então quando a gente começa a desenvolver, a se atentar para o amor, traz consigo a justiça imanente. Essa justiça, esse imanente é o que é natural do ser, não é separado do ser, é natural dele ali. Então, à medida que o amor cresce, é natural que a justiça também cresça em nós. Convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, seria plano físico ou plano espiritual, no mais severo julgador de si mesmo. Então, o homem, quando começa a tomar consciência de seus atos, compreender a lei de Deus e ver que age, né, muitas vezes de forma equivocada, nós pedimos a Deus uma nova existência. E aí a gente percebe que a imposição ela existe no início da vida, do espírito, mas que chega um ponto que nós desejamos. Né? A questão 393 do Livro dos Espíritos ela é perfeita, porque ela fala que quando retornamos ao plano espiritual, o espírito vê as faltas que cometeu e que deram, né, causa aquele sofrer que ele padece ali, mas ele vê também como ele poderia ter feito o que ele errou. E ele pede a Deus nova oportunidade de nascimento. E é justamente isso que essa tela nos mostra. No início da vida, quando a gente ainda não tem consciência, a gente ainda não tem capacidade de decisão, Deus, através dos seus emissários, toma essa decisão para a gente. No momento certo, nos envia a encarnação, até que a gente adquire o conhecimento e vendo que nós erramos, que o que a gente fez não está de acordo com as leis de Deus, a gente começa a desejar, pedir a Deus novas oportunidades para refazer aquele erro. Aí nós inicia com o arrependimento, aí nós passamos pelas expiações, vem as provações e a reparação do erro que cometemos. É muito perfeito. Então a imposição ela existe, mas assim como nós impomos para as crianças ali pequenininhas que não têm capacidade de decidir a hora de ir ou não à escola, Deus faz isso por nós. Então os que desempenham com zelo essa tarefa, essa encarnação, eles transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. E mais cedo gozam do fruto de seus labores. Então, a criança que é levada à escola, que se dedica com zelo àquele aprendizado, a frequentar, chegar no horário, fazer as lições, conhecer as matérias, ela não repete de ano, ela passa reto, né, pelo ano. E aí eu trouxe essa ideia de uma imagem que tem na internet, que é uma história muito legal,
E aqui representa que todos nós temos uma cruz a carregar, que é justamente o resultado das nossas ações, dessa liberdade que temos. Só que a experiência que adquirimos, ela é utilizada por Deus para nos colocar um ponto acima na nossa evolução. Então aqui é legal que se eu carrego a minha cruz com zelo, consciente do que eu estou fazendo, na hora de transpor desse nível espiritual, né, demonstrar a Deus que eu já tenho condições de passar um pouquinho para frente, toda aquela carga ela é suficiente para me levar um ponto acima. Mas os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, obstinação no mal, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Isso quer dizer, vamos encarnar indefinidamente? Sim. Enquanto persistir o mal, Deus vai nos colocando novamente em reencarnações sucessivas até que a gente compreenda aonde estamos errando, nós interrompemos esse ciclo vicioso e passamos então a trabalhar na reparação dos erros. Por isso que é quando, né, esse refazer o caminho se torna um castigo para o espírito. Por isso a pergunta inicial, é um castigo? A resposta seria depende. Depende da forma como eu lido com a minha própria existência. Com zelo, eu vou passar rapidamente, mas usando mal da minha liberdade, eu vou prolongar, eu vou retardar a minha marcha, prolongando indefinidamente, aí se torna um castigo. E aí, né, referindo à nossa própria história, aqui o personagem fala, Deus é muito pesado, eu vou cortar um pouco. E aí ele pega parte das responsabilidades que ele precisa cumprir e diminui na carga. Ele deixa de lado, deixa de cumprir com aquela obrigação. E aí ele segue caminho, só que agora carregando só uma parte do que é responsabilidade dele. Em outro momento, Senhor, vou cortar um pouco mais. Será mais fácil de carregar. Aí, novamente, ele retira um pedaço das suas responsabilidades e, como a gente diz, na próxima encarnação eu faço, exatamente isso que ele faz. Deixa para resolver determinados problemas que podem ser resolvidos agora. Eu estou diante daquele que caminha ali comigo, né? Do meu ofensor ou a quem eu ofendi, poderia resolver, não, quero deixar para a próxima encarnação. E vai deixando. Só que no momento da transição desse conhecimento, onde ele é necessário, a cruz que eu carreguei ela é muito pequenininha. E ela não é suficiente para eu mudar para um nível mais elevado, para adquirir mais conhecimento. E aí é um castigo, porque eu vou ter que voltar todo esse caminho, pegar uma cruz, fazer o caminho novamente, e aí a gente se desespera. Por quê? Porque eu prolongo indefinidamente, então, esse processo de nascer de novo para aprender algo que eu poderia estar fazendo já nessa existência. Nós precisamos ficar atentos a isso. E lá no Evangelho de João tem uma das passagens que eu considero mais importante nos estudos da reencarnação. Digo-te em toda a verdade, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que seria ver esse reino de Deus? À medida que a gente vai adquirindo conhecimento e as coisas vão clareando, a vida espiritual se torna algo mais palpável para a gente tem a certeza vai se firmando em nós, mas é a cada encarnação acumulando conhecimento, por isso a ideia de reencarnação, pluralidade das existências, porque eu não consigo ver o reino de Deus e nem compreender a Deus numa única existência. E aí a gente vê que a cada vez que retornamos ao plano espiritual, fazemos uma programação reencarnatória que o nosso personagem está escolhendo em qual corpo ele vai nascer. Tá? Então a gente vê várias etnias, né, cores de pele diferente, deficiências inúmeras. Então a gente tem cego, a gente tem amputados, a gente tem mulher. Então essa escolha ela vai nos auxiliar a adquirir conhecimento para que, acumulando esse conhecimento, transformando ele em atitudes em nossa vida, nós conseguiremos ver a Deus no tempo certo. E esse reino de Deus, ele vai ser tão natural para a gente, assim como Cristo, vamos desejar voltar para carregar conosco, ensinando através do ensino e do exemplo, aqueles que não tiveram ainda essa atenção a esses pontos, assim como nós estamos tendo a oportunidade através de um estudo como esse, no dia de hoje. E aí no livro Filosofia Espírita, quando eu estava meditando sobre isso, me veio uma mensagem que eu já tinha lido do Espírito Miramês, e ele diz assim,
que quando surgimos das mãos santificantes de Deus, nós trazemos dentro de nós como herança divina, ou seja, Deus nos oferece isso, todas as qualidades da perfeição. E aqui a gente compreende, lendo todo o contexto dessa frase, que semente de cada virtude que precisamos desenvolver nos é entregue por Deus, para que a gente trabalhe no desenvolvimento dela. Assim como tem uma história que muitos conhecem, que na loja de Deus não tem virtudes prontas, mas há sementes, para que, adquirindo aquela semente, a gente possa trabalhar no desenvolvimento daquela virtude. E é isso que ele está falando. Nós herdamos todas as qualidades da perfeição, mas elas acordam de passo a passo, desabrocham de primavera em primavera, e aí eu acrescento de encarnação em encarnação. A cada reencarnação nós vamos despertando, auxiliando essa semente florir dentro de nós. Então, sob o comando do próprio Deus, por intermédio, no nosso caso aqui na Terra, de Jesus Cristo, que é o governador, né? Nós conhecemos ele como governador do nosso planeta. A gente vai adquirindo conhecimento. Então, a chave para a aquisição do conhecimento necessário para para uma vida plena, mas no plano espiritual, é a reencarnação. Sem essa oportunidade, a gente adquire só o conhecimento que essa vida média de 100 anos que vivemos, e nós hoje sabemos que é muito pouco para adquirir conhecimento e conhecer todas as ciências. Então, a sementinha, ela é lançada, ela é entregue por Deus, é uma herança que recebemos dele. Mas cuidar, fazer florescer é a nossa responsabilidade. Isso é um desígnio de Deus, é onde ele nos entrega a oportunidade de fazer esse trabalho em nós mesmos, e enquanto fazemos isso, auxiliamos todos aqueles que estão ali à nossa volta. E aí veio uma pergunta: será então que é necessário, só através da encarnação que a gente aprende? E Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Lá na questão 230 ele pergunta: na erraticidade o espírito progride? Enquanto o espírito está lá no plano espiritual aguardando a oportunidade para reencarnar, para encarnar novamente, ele progride? Porque até agora a gente falou que é necessário a vida física. A resposta é que o espírito pode melhorar-se muito na erraticidade no plano espiritual. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então tem que ter esforço, tanto aqui na vida física quanto no plano espiritual, na aquisição do conhecimento. Todavia, na existência corporal, então eles reafirmam, é que o espírito põe em prática as ideias que adquiriu lá no plano espiritual. E se não me engano, a questão 224A, ele fala que o intervalo, essa erraticidade, o intervalo em que o espírito espera para reencarnar, pode durar de algumas horas a milhares de séculos. Porque alguns escolhem, antes de encarnar, estudar, conhecer novas ciências lá no plano espiritual. Mas chega um momento que ele precisa encarnar para colocar em prática aquele conhecimento que ele adquiriu. Então, eu posso progredir muito no plano espiritual, mas eu vou precisar retornar à vida física para, naquele meio onde eu for inserido, eu colocar em prática o meu conhecimento. E aí, ao meu lado, vai ter aqueles que sabem mais e vai me auxiliar nessa tarefa, mas nós sabemos que tem os que sabem menos, que é nosso dever auxiliar, e é onde Deus utiliza como instrumento para que a gente pratique o conhecimento adquirido. E a gente vê que é tudo perfeito. Se a gente analisar essa visão que a doutrina espírita nos oferece, é perfeito. Eu não vou para a escola aprender só para mim, eu aprendo para mim, e quando eu aplico esse conhecimento em mim, eu consigo auxiliar todo o meio onde Jesus me insere. Aonde que seja minha família, aonde seja na escola, onde eu estudo, no trabalho, eu vou ser a referência, então, para aqueles que sabem menos do que eu. Então, é a perfeição nisso aqui, não é? E aí, no Livro dos Espíritos, onde fala sobre a pluralidade das existências, na questão 196, tem uma pergunta muito interessante de Kardec. Ele pergunta assim: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, porque a gente adquire conhecimento, mas retornando à vida física, nós colocamos em prática, e aí vem o aperfeiçoamento. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, ou mesmo uma escola por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Será então que é isso, né? Sim, é exatamente isso. Olha a resposta da espiritualidade. Todos nós precisamos ir para a escola para aprender
né, as lições e colocá-la em prática. E a prática é posta na vida física, na existência corpórea. Ana, seu som está desligado, viu? É que eu Ana, esbarrei sem querer na tela. Ele voltou. Não voltou? O som Voltou, voltou? Ok. tranquilo. Então, os espíritos, eles se melhoram nessas provas porque eles aprendem a evitar o mal e a praticar o bem. Olha que interessante, não é só evitar o mal, nós precisamos praticar o bem para que a balança realmente se equilibre. Aqui. E aí Deus nos coloca sempre opções no nosso caminho. Eu aprendi com a doutrina espírita que nós sempre temos duas opções ou mais. O que acontece é que muitas vezes a gente não enxerga uma das opções como opção, porque a gente não quer aquilo. Então a gente fala, mas eu não tive opção. Sim, sempre temos, porque senão seria um determinismo, Deus dizendo o que a gente deveria fazer. Mas ele sempre nos oferece opções, né, de caminhos a seguir, e à medida que a gente vai evitando o mal e praticando o bem, nós vamos crescendo em moralidade. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, e aí quer dizer que cada degrau que a gente vai subir demora longo tempo para que a gente se firme naquele conhecimento, conforme os esforços que empregamos, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas para aprender a mesma coisa, atingimos a finalidade para que tendemos, que é a busca dessa perfeição. Então a gente percebe que nós subimos os degraus, mas para mudar de um degrau de evolução para outro, são necessárias muitas encarnações e depurações sucessivas. Hoje, por exemplo, vamos dizer assim, hoje eu sei matemática muito bem. Mas será que eu sei matemática muito bem? Eu vou precisar de muitas encarnações para firmar esse conhecimento e então se tornar uma aquisição do espírito, e aí sim, ele pode ir de um degrau para um degrau acima. Então é muito importante a gente pensar nisso. Então, eu queria convidá-los a vocês pensarem junto comigo nessa informação aqui agora. É bem interessante, mas eu tentei desenhar de maneira que ficasse fácil compreender. Quando a gente fala na criação de Deus, no universo, tudo o que Deus criou, nós temos a parte mineral, que inclui água, o ar que respiramos, a parte material mesmo, de forma geral. Tem também a parte vegetal, e nós pensamos também na questão dos animais, né, o reino animal. Mas tem também a parte dos homens. E aí eu coloquei essa imagem porque ela representa desde o homem primitivo até o homem já evoluído. Então, tudo que existe no universo, quando a gente pensa, tem uma finalidade de ser aqui para a gente dentro da doutrina. Então, quando a centelha divina sai das mãos de Deus, quando Deus cria ali, quando ele lança essa centelha divina no universo, ela recebe o nome de princípio inteligente. Ainda não somos espíritos, ele não cria o espírito pronto. Então ele lança no universo uma centelha divina que vai estagiar nesses reinos que a gente chama de inferior dentro da doutrina espírita, porque é o reino mineral, vegetal e animal. E essa centelha divina ela estagia no reino mineral, por exemplo, adquirindo o magnetismo, né? Aprendendo essa absorção, que a gente precisa muito quando o espírito muda de um planeta para outro, ele vai assimilar o fluido cósmico universal daquele meio e constituir o seu corpo espiritual. Então, a doutrina nos mostra com os estudos que ele aprende isso aqui nesse reino, nos reinos minerais. A sensibilidade, por exemplo, é aprendida, né, muito resumidamente, tá, gente? Isso é um estudo de dar um seminário. Então, muito resumidamente, nós adquirimos sensibilidade no plano vegetal. Em relação aos animais, a gente poderia destacar como mais importante o instinto. O instinto que nos faz, né, nos proteger, a reprodução, o instinto que nos leva a nos alimentar, ou seja, o instinto é adquirido neste reino inferior. Só que essa centelha divina, de acordo com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos,
ele diz que, do momento que ele surge das mãos de Deus, até esse processo que ele chega no máximo no reino dos animais, esse reino inferior, ele demora 1,5 bilhão de anos, ou dependendo do capítulo que a gente está lendo do livro, 15 milhões de séculos, para acumular todo esse conhecimento. E olha que interessante, depois que ele deixa de ser princípio inteligente, depois desse 1,5 bilhão de anos, ele é chamado de espírito, agora com E maiúsculo. Por quê? Porque ele se torna o ser inteligente da criação. É nesse momento que nós, espíritos, nascemos. Olha que interessante, há um processo que a gente chama de germinação, como a mamãe, né, gerando o filho ali na barriga, e só depois de 1,5 bilhão de anos é que surge o espírito apto a nascer em corpos físicos. E aí ele nasce lá no reino primitivo. Olha que interessante isso, vamos pensar. E aí, para confirmar essa informação, lá na questão 607A do Livro dos Espíritos, eles dizem assim: e de certo modo, um trabalho preparatório. Então, esse princípio inteligente que está ali no quadrinho vermelho é um processo de preparação, como existe o processo da germinação, por efeito do qual o princípio espiritual ou o princípio inteligente, ele sofre uma transformação, que a gente ainda não tem conhecimento de como é essa transformação, e se torna espírito. Nós deixamos de ser o princípio inteligente e nos tornamos seres inteligentes. E há uma diferença entre um e outro. Por quê? Quando nos tornamos espíritos com E maiúsculo, seres inteligentes da criação, é porque nós entramos num processo de humanização, começamos a ter consciência do futuro, nós planejamos o nosso futuro. Nós temos capacidade de distinguir o bem do mal, e no reino animal eles são puro instinto, né? E temos também a responsabilidade pelos nossos atos. Olha que interessante, o animal não tem responsabilidade pelos seus atos porque ele age com instinto e ele é conduzido pelos emissários de Deus. Mas quando ele entra nesse processo de ser inteligente da criação, a coisa muda. É como se fosse nesse momento em que nasce o espírito. E aí, representando então o princípio inteligente, e aqui representando já o espírito ser inteligente da criação, a doutrina nos chama a atenção na questão 611. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, ele entra num período de humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo. E já não é mais a alma dos animais. Como a árvore, já não é a semente. Então, quando a gente ouve dentro da doutrina, se a última encarnação dela deve ter sido uma cobra, porque ela é muito chata, muito difícil. Essa pessoa deve ter sido não sei o quê. Não existe isso. A doutrina é muito clara que quando há essa transformação de princípio inteligente para ser inteligente da criação, para espírito, a gente já não guarda mais relação. Apesar de trazermos, né, em nossa natureza tudo o que adquirimos como conhecimento lá. Mas a nossa consciência surge no momento em que nos tornamos seres inteligentes, conscientes. Então muda a coisa. O nosso corpo está automatizado para realizar as coisas porque foi adquirido nesses reinos inferiores. Mas a mente do espírito foi criada no momento em que ele passou por essa transformação, então ganhou a condição para habitar corpos humanos. E dentro dessa mesma questão, eles continuam dizendo que de animal só há no homem o corpo, no sentido de que ser algo diferente do ser espiritual. E as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, a influência que o corpo físico faz em relação ao espírito e o instinto de conservação, ele é como se fosse uma herança, né? Então a gente só traz isso mesmo, só tem isso. Mas todo o resto foi transformado. Então não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Isso não existe. O homem, quando ele surge como espírito, ele surge bebê, como os nossos bebês. Ele surge ali com a mente branquinha, sem fazer relação com nenhuma dessas outras momentos da existência. Guardem isso. Então, como selvagem, e aí a gente se reporta ao homem primitivo, ele, o espírito, ainda se sujeita mais aos instintos do que à consciência.
por isso não é inteiramente responsável pelos seus atos, porque é a sua primeira encarnação. Assim como as nossas crianças, quando erram ali pequenininho, a gente tenta ensinar o correto, mas a punição ela é mais leve. Com o homem civilizado, o espírito se investe do seu livre-arbítrio, que o torna responsável pelos seus atos. Mas o amor ainda não o ilumina com a devida intensidade. Então, ele ainda não age com o amor devido, porque ainda está ali um processo de aprendizado. Mas o que ele já sabe, como nós dissemos atrás, na balança de Deus, já o torna responsável por cada ato que ele tem. Seja ele bom, ele recebe os méritos, sendo atos ruins, ele vai ter que responder e reparar cada um desses erros. Tranquilo isso? Guardem essa mensagem, se tiver dúvida, depois a gente responde. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 91, ele traz um comentário muito interessante, porque a gente está sempre fazendo um comparativo da encarnação como sendo uma escola para o espírito. E nessa questão 91A, eles dizem o seguinte, que a vida do espírito em seu conjunto, e aí nós estamos falando dessa centelha, dessa luz, essa centelha divina, esse clarão, apresenta as mesmas fases que nós observamos na vida corporal. Então, a existência do espírito, ela tem as mesmas fases que a existência física. E aí ele mostra, né, nós trouxemos a imagem da mamãe, no momento da gestação, e aí nasce o bebê com a mente branquinha, né, e vai desenvolvendo ali o seu conhecimento, a gente vai ensinando a andar, a falar, a ir no banheiro, ensinando o nome das palavras, né, o nome das coisas, as palavras e tudo mais. Com o espírito, eles dizem que acontece do mesmo jeito, as mesmas fases. Ele, o espírito, ele passa gradualmente do estado de embrião, e esse estado de embrião é quando ele estagia lá no reino inferior, que ele está sendo gestado, ele está sendo criado ali, ao da infância. E essa infância é aquele momento em que tem a primeira encarnação do espírito lá nos reinos primitivos. Então a gente percebe que as fases são a mesma. O espírito surge bebê e vai adquirindo conhecimento e liberdade com o passar do tempo. Aí ele fala que ele passa gradualmente desse estado de embrião ao estado da infância para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao estado de adulto, que é o estado da perfeição. Assim como nós somos gestados ali na barriga da mamãe, nascemos bebezinho e vamos adquirindo conhecimento até atingir uma idade média que nós vivemos de 100 anos, onde o conhecimento já é bem mais amplo do que aqueles que estão para trás. Tranquilo aqui? Mais uma coisa, ele, o espírito, e aí essa centelha divina, tem as suas primeiras encarnações nos reinos primitivos, mas para alcançar, né, essa angelitude, essa pureza, ele tem que percorrer uma longa caminhada de encarnações sucessivas. Então, a única diferença entre o plano físico e o plano espiritual, que a doutrina nos aponta, é que, para o espírito, não há declínio nem decrepitude, como não há na vida corporal. E essa decrepitude seria um enfraquecimento causado pela velhice, nos mostrando que o espírito ele não envelhece como o nosso corpo físico envelhece. E que a vida do espírito, que a sua vida, teve um começo, mas não tem fim. Porque a partir do momento que somos criados, temos uma vida eterna. Está na questão 5.3 do Livro dos Espíritos. A vida do espírito é que é eterna. Então, ela não tem fim. E por isso a necessidade de muitas existências físicas, materiais, para adquirir conhecimento, para suprir, então, toda essa... abordar todo esse conhecimento que nos é permitido por Deus. Então, é muito legal quando a gente pensa assim, tem alguém que nos dá muito trabalho, tem alguém que a gente tem um chefe muito grosseiro, um vizinho muito difícil de lidar, é só a gente lembrar dessa referência. Ele é um espírito infantil, é um espírito ainda sem conhecimento, mas que está habitando um corpo que foi envelhecendo. O corpo envelhece, mas nós não envelhecemos no sentido de adquirirmos conhecimento na mesma velocidade. A gente precisa de milhares de encarnações para nos tornarmos perfeitos. Então, isso é muito importante para a gente avaliar quem está no nosso lado, porque muitas vezes eles tornam a nossa encarnação muito mais difícil, mas com esse conhecimento a gente tem um outro olhar da situação. Então, Kardec comenta essa questão, e ele diz que se ele é esforçado, se o espírito se esforça, ele abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos ele encontra, porque se o caminho é menor, a tendência é que tenha menos preocupações ali para ele, porque ele está seguindo um caminho mais reto. Então, esse espírito,
encarna em corpos humanos lá no reino primitivo e vem trabalhando a sua evolução até alcançar a perfeição. Isso é um estado normal para todos nós. Outro tanto não sucede àquele espírito que negligencia e que a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Então, não é o trabalho da classe que constitui a punição. Então, não é reencarnar que seria o castigo ou difícil. O castigo, eles falam, né? Esta punição se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho muitas vezes. E aí a gente, literalmente, a gente chora, porque a gente já poderia ter adquirido conhecimento aqui, a gente retorna para o plano espiritual, nós vemos as faltas que nós cometemos, e aí a gente se arrepende. Por quê? Porque a gente já poderia ter angariado recursos, e ainda, às vezes, por negligência ou preguiça, não fizemos aquilo que já éramos capazes de fazer. E aí, então, pedimos a Deus uma nova existência no plano físico. Por isso, a doutrina afirma que, apesar de adquirirmos conhecimento no plano espiritual, é na vida física que colocamos em prática esse ensinamento e ele se torna efetivo para o espírito. Então, assim acontece com o homem na Terra, para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Então, a primeira encarnação dele, as primeiras encarnações, ele vem para desenvolver a sua inteligência. Contudo, para nós, aí a gente já se encaixa, o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, se torna um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e menos felizes. É interessante isso, né? Depende, a resposta é sempre depende. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então, a encarnação ela tem essa utilidade para o espírito. O espírito, essa centelha divina, nascendo em corpos físicos, começa a desenvolver ali um novo conhecimento, retorna ao plano espiritual, vê as faltas que cometeu, começa a fazer a sua própria correção, e aí, com o passar dos séculos, ele vai, então, adquirindo a evolução necessária para ser um espírito perfeito. Então, a ação dos seres corpóreos, ela é necessária na marcha do universo. Por quê? Porque nós auxiliamos ao mesmo tempo aqueles que estão à nossa volta, auxiliamos no desenvolvimento das ciências, no desenvolvimento das leis. Então, tudo faz parte de um processo de estar aqui, retornar ao plano espiritual e voltar quantas vezes forem necessárias. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação de ir e voltar, ou de encarnar, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, através do conhecimento que vamos desenvolvendo, vamos compreendendo melhor a Deus, e isso faz com que a gente se aproxime mais dele. Então, desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Então, nós desenvolvemos a nossa capacidade, nosso raciocínio, nossa moral, mas enquanto fazemos isso, nós auxiliamos aqueles que estão ali à nossa volta, né, colhendo frutos daquele conhecimento que nós estamos praticando em nós mesmos. Então, ora lá no plano espiritual, ora aqui no plano físico. Por isso, o objetivo da encarnação, e a nossa referência principal começa com a pergunta, é um castigo? Somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta é depende. Vai ser um castigo só para aquele que não aproveita as oportunidades que Deus coloca, então, no nosso caminho. E em relação se são culpados, na verdade, a encarnação nos permite corrigir os nossos erros, mas nem todos são culpados. Jesus, por exemplo, não era. Mas Jesus veio nos auxiliar no nosso processo de desenvolvimento. Então, a resposta é sempre depende. Para a gente terminar, porque o nosso tempo está esgotado, nós temos mais 5 minutinhos no máximo, eu queria lembrar da história do cego de Jericó, porque o comentário que o Emmanuel faz sobre ele é muito interessante para a gente. Então, o cego de Jericó ele é citado em Marcos, em Lucas e em Mateus. E quando Cristo pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele fala, que eu veja, é o tipo de visão que nós precisamos ter. Não é uma visão física, de enxergar com os olhos físicos,
mas ele desejava entender, compreender aquele ensinamento que o Cristo estava desenvolvendo ali naquele momento. E aí o Emmanuel fala, né, lá no livro Vinhas de Luz, que a atitude do cego em querer ver, entender, conhecer as verdades que o Cristo trazia, representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Se nós somos discípulos, esse é o comportamento. E aí ele narra, o enfermo de boa vontade, o cristão, nós, quando temos boa vontade, procuramos primeiramente o mestre diante da multidão, e multidão pode significar diante da dificuldade, que procuremos o Cristo. E em seguida, a cura. Porque quando a gente encontra o Cristo, e no nosso caso, à luz da doutrina espírita, nós podemos compreender por que dói, por que estamos sendo cobrados pela justiça divina. E aí, então, ele fala, acompanhamos Jesus, então ele enxergou, poderia ter ido fazer qualquer coisa, mas depois que ele foi curado, ele acompanha Jesus e glorifica a Deus. E a importância do glorificar a Deus aqui está em que todo o povo, todo mundo à nossa volta, tanto dele quanto à nossa volta, observando o benefício que recebemos por acompanhar Jesus, a gratidão e a fidelidade reunidos ali nas nossas ações, volta-se para a confiança no divino poder. Então, não só o Cristo se torna uma referência, um modelo e um guia, mas nós também nos tornamos, porque a gente passa, então, a demonstrar para quem está à volta o quanto é perfeito quando a gente procura o Cristo, o conhece, modifica as nossas ações baseadas nos ensinamentos dele e o acompanhamos depois dessa cura. E aí essa glorificação ela se torna efetiva em nós, né? Nós nos tornamos um poste de luz a iluminar onde quer que nós estejamos. E ele fala isso porque a maioria dos necessitados assume uma posição muito diversa do cego de Jericó. Quase todos os doentes, ou seja, aqueles que têm algum tipo de alteração em sua saúde, alguma enfermidade, reclamam a atuação do Cristo, que é a cura, pede Jesus a cura, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares. A gente exige a cura sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. A gente não quer se modificar, a gente quer só ser curado. E ainda, inclusive, sobre isso, no livro Pão Nosso, o Emmanuel é muito direto. Ele fala que há criaturas, né, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida. Então, eu quero ser curada não para me renovar, olha, a partir de agora, se eu for curada, eu vou ter essa nova atitude de vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. Eu quero a cura não para eu, a partir dali, ter uma nova postura, mas para eu voltar a fazer o que eu fazia antes. E esses desatinos são inúmeros. Os vícios de forma geral, né? Cigarro, a bebida, os tóxicos de forma geral, a maledicência, a fofoca, os excessos, né, na comilança, os excessos em comprar demais, a jogatina, as aglomerações, né, infundadas, sem uma necessidade, sem ser um acontecimento útil ali para o espírito, tudo isso nos leva, com o passar do tempo, a determinadas enfermidades. Por isso ele fala da atitude do cego de Jericó, que mesmo curado, ele continuou acompanhando Cristo. Que seja assim conosco, porque essas atitudes, esses desatinos, cedo ou tarde, nos causam determinadas humilhações ou nos colocam em um cárcere. Então, que a gente possa olhar para dentro de nós e verificar o que eu tenho feito com a minha encarnação. Que o objetivo da encarnação ficou claro no nosso, né, nas considerações, nos estudos, e aí vocês vão somar com o conhecimento de vocês, é que a gente se aperfeiçoe diante da vida, que a gente transforme aquilo que não está muito correto em nossa existência. E aí, para finalizar, quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, e muitas encarnações são aflitivas, porque a terra ainda é expiação e provação, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Se a gente somar todo o conhecimento que a doutrina nos oferece, a gente está sofrendo, mas a resignação, a aceitação como sendo Deus me permitindo reajustar, eu sei que daqui a pouco eu vou ser curada. Olha que interessante isso. Também podemos traduzir essas palavras assim.
Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Olha que interessante. Suportadas pacientemente na Terra, durante essa encarnação, se a gente suporta pacientemente, essas dores nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Então, a doutrina ela é muito perfeita em nos mostrar que a encarnação tem a finalidade, né, o objetivo de nos auxiliar nesse processo de reajuste com a justiça divina. Gravando o conhecimento, a gente passa a ter uma existência mais tranquila e a gente passa, então, a ter como missão, né, não mais o nosso aperfeiçoamento, porque já o atingiremos, mas auxiliar aqueles que ficaram para trás. É isso. A ideia toda é essa, então, o objetivo da encarnação. Né, e pode fazer parte 1, 2, 5.500, que tem muita coisa ainda para falar. Então, de forma geral, seria isso. Muito obrigada. Desejo luz e paz a todos e estou aqui à vontade à disposição de vocês, se vocês precisarem. Muito bom, Ana. Nós agradecemos aí, né, por trazer esses esclarecimentos, né, e agregando aí, né, para nós, né, muita coisa boa, né, de entendimento, porque esse ciclo da evolução, né, espiritual, essa porta que é aberta para nós, que é a reencarnação, como você mesmo disse, né, aproveitar que essa temporada para que possamos diminuir, né, essa volta, né, esse período de retorno, que possamos criar para nós aqui um campo bom, né, para que a gente consiga realmente atingir esse objetivo o quanto melhor e mais rápido possível, né? Perfeito. E te convidaremos para uma próxima aí, foi muito bom, né, para completarmos aí essa reencarnação, tá? Esse entendimento. Então, perfeito, uma boa aceito noite, com Ana. certeza. Uma boa eu noite, agradeço, viu? muito obrigada. Depois eu vou dar uma lida, se tiver algum questionamento, eu respondo para vocês em outra oportunidade. Tá perfeito. Muito obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Fica com Deus também, Ana. Bom, somente agora nós vamos convidar aí, né, para fazer essa música, né, para que a gente finalize, né, com a prece sendo esta música. Pode ser? Tá desligado seu áudio, Mendes. Ok. Ligou? Pegou? Então, vamos lá, só Mendes, uma só para terminar. Tá bom, já. Eu plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade vivondo, ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Fiquem com Deus. Deus, Tchau. Ana.